Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez para a mentoria do jogo da vida. É importante a gente recapitular os assuntos que nós já abordamos, né? Falamos aí sobre o desejo ardente, quando você quer algo, você deseja, é importante você ter aquele desejo ardente mesmo, aquela vontade de obter aquele material, aquele algo físico. É um sonho que você tem, né, de conquistar algo, a gente considera um desejo ardente. A fé, é preciso ter a fé, acreditar que você pode ter aquele bem. Depois que você acredita, você tem que autossugerir para o seu cérebro, né, que você vai conquistar, vai conseguir, e aí você vai precisar de um planejamento organizado, de um plano organizado, de conhecimento especializado, de perseverança, de autodeterminação, de decisão. Então são ferramentas que a gente precisa de um grupo de mente mestra, que é um grupo de pessoas com o mesmo objetivo ali de conquistar, né, aquele desejo. E hoje nós vamos falar sobre o mistério da transmutação sexual. O que significa isso, né? O significado da palavra transmutar é o quê? Em termos simples, o que a gente pode dizer? É mudar ou transferir em um elemento de um tipo de energia para outro, ou seja, a energia do sexo, você transformar ela em outro tipo de energia para você produzir mais. Então, a emoção do sexo, ela gera o que? Um estado de espírito, a pessoa fica com energia. Então, na verdade, a emoção do sexo apresenta três possibilidades construtivas. Quais que são? A perpetuação da raça humana, a pessoa vai perpetuar, né, a raça humana. A manutenção do bem-estar físico, né, como agente terapêutico, né, não há nada melhor, né, como terapia. A gente pode considerar também a transformação da mediocridade em genialidade por meio da transmutação. Ou seja, você pode perpetuar a raça humana, você pode ter a manutenção, né, do bem-estar físico e a transformação, né, da pessoa, em vez de ser medíocre só em pensar em sexo, ela transforma isso, né, transmuta isso em genialidade, ela coloca isso usa essa energia para fazer outra coisa. Então, é isso que a gente vai falar. Então, a transmutação sexual, ela significa desligar a mente da expressão física do sexo e conectá-la a pensamentos de outra natureza, certo? Então, eu vou usar aquela energia que eu tenho para outra situação. O desejo sexual é o mais poderoso do ser humano. O desejo tem mais poder, tem mais energia. Então, guiado pelo desejo, ele atiça o que? A imaginação das pessoas e também a coragem, né? A força de vontade, a perseverança e a capacidade criativa de um jeito que elas não se julgaram ali capazes, né? Então, o que acontece? É importante a gente ter isso em mente, porque esse tipo de situação, quando direcionada aí a outras frentes e bem utilizada, essa força, ela motriz, ela mantém todos os atributos de coragem, vivacidade, imaginação. Então, o desejo e o ímpeto sexual, eles são tão fortes que as pessoas chegam a arriscar ali a própria vida e a reputação para dar vazão a eles. Então, a pessoa, às vezes, ela está ali com aquele desejo, ela faz coisas que não deve, arrisca a própria vida. Então, imagina a força que tem, e você utilizar isso para outra situação, isso é fundamental. Então, pode ser utilizados aí como forças poderosas, criativas nas artes, na literatura, qualquer ofício ou profissão, inclusive na acumulação de riqueza. Então, a pessoa, em vez de usar energia para mediocridade, ela usa energia para empilhar as coisas que ela quer, para empilhar conhecimento, para empilhar ações em cima daquele conhecimento que ela tem. Então, a transmutação de energia sexual, ela exige o quê? Força de vontade, evidentemente, né? Mas a recompensa vale o esforço, certo? Então, o desejo da expressão sexual é natural, isso todo mundo tem, né? Então, ele nasce com as pessoas. Esse desejo não pode ser abafado, eliminado, eu tenho que usar ele de alguma forma. Então, quando a gente fala bem-aventurado, é o que? A pessoa que descobriu como dar vazão à emoção do sexo por meio de algum esforço criativo. Porque com essa descoberta, ela se ergue à categoria de gênio.
aquela pessoa que você considera gênio, aquela pessoa que repete até conseguir algo ali grandioso, ela usa essa transmutação sexual. Ela usa a energia do sexo para aplicar naquilo que ela está criando. Então, a emoção do sexo é uma força irresistível, contra a qual não pode haver oposição em um corpo móvel. Quando essas forças são conduzidas por essa emoção, né, as pessoas elas são agraciadas com superpoderes para a ação, elas conseguem agir, elas têm energia, elas têm vitalidade. Nós temos aí os 10 estímulos mentais aos quais a mente responde mais livremente, que a gente pode falar um pouco deles também, né? Por exemplo, o primeiro, né, estímulo, está em número 1, é o desejo da expressão sexual, tá? O segundo, o amor, né? O terceiro é um desejo ardente por fama, a pessoa quer ser famosa, poder, lucro financeiro ou dinheiro. O quarto, música. O quinto, amizade. O sexto, uma aliança de mente mestra, reunir um grupo de pessoas. O sétimo, sofrimento mútuo. Quando alguém tem alguma dor, as pessoas se unem para sofrer junto, né? O oitavo, autossugestão. Quando eu sugiro para a minha mente o que ela vai pensar em cima daquele desejo que eu tenho. O nono, o medo. E o 10º, álcool e entorpecente. Então, o medo, ele também é um estímulo mental. E o álcool entorpecente também, drogas, são estímulos mentais. Então, você vê que muitas pessoas buscam para ter um estímulo mental ali, a pior situação, que é o 10º ali, o nono, medo, né? Por exemplo, o álcool entorpecente. Muita gente quer ter estímulo usando droga, usando bebida. É lógico, bebida, às vezes você pode beber moderadamente, não tem problema. Quando a pessoa bebe para ficar tonta demais ali, para ficar alterada. Então, isso vai estimular ela, vai ter estímulos mentais da pior situação, né? O medo também. O medo vai estimular ela a não agir, principalmente, ela ficar na zona de conforto, vai ficar bloqueada. Então, esses estímulos mentais, a mente responde livremente a eles, né? Então, o desejo da expressão sexual, ela vem no alto da lista, a gente acabou de falar, né? Dos estímulos que mais aceleram as vibrações da mente e fazem girar rodas da ação física. Então, com esse estudo, logo a gente vê que a emoção do sexo é de longe a mais intensa e poderosa de todos os estímulos mentais. Então, a partir do momento que eu uso essa energia para outras coisas, eu vou ter uma genialidade em ação. Então, talvez uma melhor definição do gênio seja uma pessoa que descobriu como aumentar a vibração do pensamento. Ela consegue acelerar essa emoção do pensamento, né? De modo a conseguir se comunicar livremente com fontes de sabedoria que não estão disponíveis na vibração habitual. Ela vai ser uma pessoa mais intuitiva, ela vai ter o sexto sentido ali mais apurado. Isso é fundamental. O gênio, ele se desenvolve pelo sexto sentido. Quando a pessoa é genial, né? A existência de um sexto sentido já foi razoavelmente comprovada. O sexto sentido é a imaginação criativa, a pessoa criativa, ela tem criatividade. Então, a grande maioria das pessoas jamais se utiliza dessa faculdade a vida inteira, jamais utiliza o sexto sentido. Isso pode ser desenvolvido através da transmutação sexual, é um dos caminhos. Então, um número relativamente pequeno de pessoas faz esse uso, né, deliberada e propositalmente, né, da imaginação criativa. Às vezes a pessoa tem alguns lampejos, mas ela faz de forma irracional, ela não faz de forma racional. Então, as pessoas que utilizam disso, né, e compreendem essas funções são chamadas o quê? Pessoas que são gênios, né? Então, a imaginação criativa é a ligação direta entre a mente finita ao ser humano e a inteligência infinita do universo. O sexto sentido é a faculdade que faz a diferença entre o gênio e a pessoa comum. O que vai diferenciar uma pessoa comum do gênio é o sexto sentido. A gente é importante entender que a gente conhece um grande orador que não atinge a grandeza, uma pessoa que vai falar em público, por exemplo, né, até a hora de que fecha os olhos ali, ela fecha os olhos e começa a confiar na imaginação que ela tem. Às vezes a pessoa chega para falar em público ali, não tem nada.
ela não tá pensando em nada específico, ela fecha os olhos e imagina o que ela vai falar. É o que? O sexto sentido em ação. Então, o raciocínio, ele se equivoca com frequência, porque é guiado em larga escala pela experiência acumulada. O raciocínio é aquilo que você vivencia, que está na sua mente ali todos os dias. Nem todo conhecimento acumulado pela experiência, ele é exato. Nem todo conhecimento. As ideias recebidas pela faculdade criativa são muito mais confiáveis, que são coisas novas, coisas que você está usando energia da transmutação sexual para descobrir aquilo. Então, pela simples razão de virem das fontes mais confiáveis do que qualquer uma disponível para o mero raciocínio mental. Então, nós temos que entender que a maior diferença entre o gênio e o inventor medíocre está no fato do gênio trabalhar pela faculdade da imaginação criativa, ou seja, ele cria algo novo. O medíocre não, ele já está rodando a mesma coisa o tempo todo. O gênio, ele cria algo novo, ele usa a faculdade criativa, ele usa o sexto sentido, ele usa a transmutação sexual. Então, enquanto o comum nem sabe que ela existe, a pessoa comum nem sabe que existe isso. Então, a mente humana responde aos estímulos que ela recebe, sempre. Entre os maiores e mais poderosos desses estímulos está o desejo sexual. Quando explorado, quando a gente explora esse desejo, e transmuta ele para outra situação, essa força motriz, ela é capaz de erguer as pessoas às mais esferas, mais altas de pensamento, ou seja, vai ter acesso ao sexto sentido, à imaginação criativa, o que permite que elas dominem fontes de quê? De preocupações. A pessoa não vai ter preocupação, ela vai estar numa frequência mais alta, nem preocupação, pequenos aborrecimentos que atrapalham no plano inferior. Nunca houve e nunca haverá um grande líder, empreendedor, artista, no qual a força motriz do sexo esteja ausente. A energia, ela precisa ser transmutada de um desejo por contato físico em outra forma de desejo e ação, antes que alguém possa ser elevado à categoria de gênio, porque as pessoas raramente fazem sucesso antes dos 40 anos. É muito comum ter pessoas ali que vão fazer sucesso depois dos 40. A vida de muitos homens até os 40 anos, às vezes, bem depois disso, reflete um desperdício contínuo de energia, ou seja, a pessoa, quando ela tem menos de 40, ela aproveita mais a vida. Ela, às vezes, é solteira, então ela desperdiça muito a energia do sexo. Quando a pessoa faz 40 anos, ali acima disso, ela vai usar isso, ela consegue transmutar essa energia para outras coisas. Então, quando a pessoa usa essa energia de forma errada, ela deixa de utilizar uma forma que poderia ser mais lucrativa se for desviada para outros canais. O desejo de expressão sexual é disparado, a emoção humana mais forte e impetuosa. E por isso que, se esse desejo ele for bem aproveitado, transmutado em ações, em vez de mera expressão física, pode levar uma pessoa do nível da genialidade. A natureza, ela preparou as poções as quais as pessoas podem estimular a mente em segurança, de modo que elas vibrem num plano que as permita entrar em sintonia com aqueles pensamentos finos e raros que chegam. A mais poderosa emoção humana é o sexo. Então, essa energia ela pode ser comunicada aos outros utilizando quais meios que a gente pode utilizar. Um aperto de mão, por exemplo. O cumprimento indica na mesma hora a presença do magnetismo ou sua ausência. O tom de voz, o magnetismo ou energia sexual é o fato que cobre a voz, o que a deixa mais charmosa, mais musical. O porte e postura corporal. As pessoas altamente sexual, elas se movem rapidamente, com graça e tranquilidade. As vibrações do pensamento também. Essas pessoas misturam emoção do sexo com o quê? Com os pensamentos, ou fazem isso quando quiserem, e desse jeito influenciam as pessoas ali que estão em volta. Acessórios corporais também. Pessoas altamente sexuais normalmente são cuidadosas com a própria aparência. Geralmente escolhe ali um tipo de roupa que combine com a própria personalidade,
de sua compleição física ali, né? A transmutação da energia sexual, ela exige uma força de vontade e maior do que uma pessoa comum acredita ser necessária. Então, a emoção do sexo só é uma virtude quando usada com inteligência e ponderação. Eu não posso desperdiçar essa energia. A falta de moderação nesses hábitos sexuais é tão prejudicial quanto o controle de comer e beber. Nenhum homem pode utilizar aí a imaginação criativa ao mesmo tempo em que a dissipa, em que gasta aquela energia. Então, toda pessoa inteligente, ela sabe que o excesso de estímulos, seja pelo álcool ou pelas drogas, é um tipo de exagero que destrói ali os órgãos vitais do corpo, inclusive o cérebro. O que muita gente não sabe é que os exageros na expressão sexual, ele pode também tornar um hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criativo quanto o álcool ou os entorpecentes. Então, é importante a gente transmutar isso, né? Um maníaco sexual, por exemplo, ele não é fundamentalmente diferente de um maníaco drogado. Ambos deles ali perderam o controle sobre as faculdades da razão e do livre-arbítrio. Então, o exagero sexual, ele não só pode destruir a razão e a força de vontade, como também levar à insanidade temporária ou até mesmo permanente. A gente vê médicos, às vezes, que perde a cabeça, tem contato com pacientes aí, faz coisas erradas, ou que a pessoa, ela está insana. Dessas breves referências aí que a gente falou, pode-se ver claramente que a ignorância sobre a transmutação sexual cobra uma penalidade formidável dos ignorantes. Por um lado, enquanto impede que essas pessoas recebam benefícios igualmente formidáveis por outro. Por exemplo, é muito raro que uma pessoa se dedique a esforço altamente criativo em qualquer área antes dos 40 anos, porque a energia dela está focada em outras situações. Então, o que acontece? A pessoa comum, ela atinge ali o período de máxima capacidade entre 40 e os 60 anos. As pessoas que conseguem isso antes são pessoas geniais, são pessoas fora da curva. Os anos entre 40 e 50 são, como regra geral, os mais profícuos de uma pessoa. A pessoa chega nos 40 e acha que está no final da vida, aí é a hora que ela tem mais oportunidade de transmitir essa energia. Entre ali os 30 e os 40 anos, a pessoa começa a aprender, né? A aprender, na verdade. Quando aprende a arte de transmutação sexual. Ali dos 20 aos 30, ela está ali na potência, né? De 16 anos até os 30, né? Então, o sexo, por si só, é uma forte estimulação. Mas as forças dele são como que um furacão. Né? Geralmente, o que? Incontroláveis. O amor, o romance, o sexo são emoções capazes de levar os homens às mais altas realizações. E quando qualquer emoção negativa se apresenta na mente de uma pessoa, ela tem que ser transmutada numa emoção que positiva ou construída pela simples mudança de pensamentos. Não há outro caminho para a genialidade a não ser pelo esforço voluntário. As emoções do amor, do sexo e do romance, elas são o lado de um eterno triângulo do gênio das realizações. Então, é fundamental essa transmutação, é fundamental a gente não jogar energia fora com mediocridade, pensar sempre naquilo que você quer construir, o desejo que você tem e usar as energias as suas energias, né, do sexo, por exemplo, transmitir ela para isso. É fundamental para a gente conseguir ter resultados exponenciais, ok? Forte abraço.